A paz a todos, meus irmãos, aqui quem vos fala é o seu irmão do Messias, Pastor Lucas, e hoje eu quero fazer uma pergunta para você que vai ver este vídeo. No que você acredita? Você acredita que somos nós, o ser humano, que escolhe o Criador, ou é o Criador que escolhe pessoas para serem salvas? Você acredita que o ser humano, ele nasce com duas opções? A opção de ser condenado e a opção de ser salvo? Será que é isso que a Bíblia ensina? Será que o tão famoso livre-arbítrio que é propagado por muitas seitas, muitas religiões, muitas denominações evangélicas, ele é bíblico? É isso que nós vamos descobrir hoje. Baseado no quê? Nos textos da Bíblia. Tudo dentro do seu contexto. Vamos começar com Romanos capítulo 3, versículo de número 11. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo de número 11. O texto diz assim: não há ninguém que entenda. Aqui o apóstolo Paulo está se referindo a todos. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque o Criador. E para você ser salvo, você tem que buscar o Criador. Continuando, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a sua língua tratam enganosamente. Ou seja, usam a sua língua para proferir mentiras. Veneno de víbora está debaixo do seu lábio. Veneno de víbora está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. Ou seja, pessoas que se apressam para fazer o mal. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecem o caminho da paz. Não há temor do Criador diante de seus olhos. Isso aqui é depravação total. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre a depravação total. O que é ser depravado? É ser mau por essência. O próprio Messias disse em Mateus capítulo 7, versículo de número 11, vós sois maus. A partir do momento que Adão e Eva eles pecaram, tudo no ser humano passou a ter um pouco de mal. Você já nasce mal por natureza. Nós herdamos, todos nós nascemos herdando a natureza de Adão e Eva, que foi corrompida pelo pecado dos dois. Como nós somos descendentes de Adão e Eva, nós também herdamos a natureza deles, caída e corrompida pelo pecado. Em Romanos capítulo 7, versículo 14, se não me falha a memória, é isso mesmo? Romanos capítulo 7, versículo 14, é isso mesmo. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Bem sabemos que a lei é espiritual, a lei que o Criador instituiu na velha aliança para o povo de Israel, o primeiro povo em que ele se revelou, a lei e os mandamentos. Bem eu sei que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Olha só. Quem que disse isso aqui? O apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele não disse isso aqui baseado no seu achismo, mas disse isso aqui inspirado pelo Espírito do Criador. O próprio Espírito do Criador ordenava o apóstolo Paulo dar essas recomendações para a igreja do Messias. Mas eu sou carnal, vendido sob a escravidão do pecado, como escravo do pecado. Agora você que acredita em livre-arbítrio, que é com livre capacidade de escolha, sem influência interna e externa, ou seja, seria ser totalmente livre para fazer escolhas, sem ser influenciado por nada, nem internamente, nem externamente. Mas o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que nós já nascemos servindo o pecado. Então você age sob a influência do pecado. Não só sob a influência do pecado, sob a influência do mundo, de pessoas.
dos demônios, influência. É uma ação que tem participação nas suas escolhas. Olha o que o versículo 19 diz, no mesmo capítulo, capítulo 7 de Romanos. Vamos lá. Versículo de número 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Versículo 18. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne. Olha só, você que se acha bonzinho porque frequenta uma denominação evangélica. Vamos lá. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, braços, mãos, pernas, olhos, boca, ouvidos, na minha carne não habita bem algum, não habita bem algum. Isso é ser depravado. Isso é ser mal por essência, isso é ser mal por natureza. Tudo no ser humano tem um pouco de mal. Paulo aqui não estava dizendo que mesmo sendo apóstolo regenerado, que pregava para os gentios, ou seja, através da pregação do apóstolo Paulo, muitos gentios foram regenerados. Esse apóstolo Paulo aqui não está dizendo que ele vivia na prática, ele está dizendo que mesmo sendo regenerado cedo ou tarde, por mais que ele sempre quisesse efetuar o bem, ele acabava fazendo mal. Por quê? Porque ele era mal por essência, assim como nós também somos maus por essência. Era isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Versículo 19. Pois não faço o bem que eu quero. Peraí, você não tem livre-arbítrio? Olha o apóstolo Paulo dizendo aqui, ó. Mas não faço o bem que eu quero. Como que você pode fazer o que você quiser? Como que você é livre para você fazer o que você quiser? Sendo que o próprio apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, versículo 19. Pois não faço o bem que quero. Não faço o bem que quero. Mas o mal que não quero, esse faço. Versículo 18. Versículo 18. Com efeito, o querer está em mim, ó. Eu quero sempre fazer o bem. Olha só, o querer está em mim. O querer está em mim. Mas não consigo realizar o bem sempre. Então, a doutrina da depravação total não ensina uma absoluta depravação, como se o ser humano nunca pudesse fazer um ato de bondade. Mas ensina que nós não conseguimos somente fazer o bem sem nunca fazer o mal. E também ensina que todo aquele que não é regenerado, em todo bem que ele faz visando o seu egoísmo, visando se beneficiar de alguma forma. Ou seja, é um bem com um pouco de mal. Isso é ser depravado. Isso é ser mal. Mesmo sendo crente, você é mal. Crente regenerado. Quando eu falo crente, eu não estou me referindo a pessoas que frequentam denominações, até porque isso não é igreja. A Bíblia não ensina isso, a igreja não é isso. A igreja é a totalidade, são todas as pessoas convertidas, regeneradas em todo o universo. Porque em todo o universo há eleitos regenerados e eleitos que ainda não ouviram a chamada que serão regenerados. Isso é a igreja. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, o querer sempre fazer o bem está em mim, mas não consigo efetuá-lo. Peraí, você não é livre para você poder fazer o que você quiser? Paulo está dizendo. O bem que eu quero fazer eu não faço. Peraí, cadê o livre-arbítrio aqui? Nós temos livre agência, que é a escolha dentro do limite da nossa natureza, caída e corrompida pelo pecado. Você não tem livre-arbítrio no que toca à salvação. Por quê? Porque você nasce sob a escravidão do pecado. E qual que é o dever de um servo? Vamos lá. Qual que é o dever de um servo? O dever de um escravo é obedecer o seu senhor. Um escravo, ele não tem mais poder e nem autoridade do que o seu senhor. Entenda isso de uma vez por todas. Um escravo não tem mais poder e nem autoridade do que o seu senhor. As suas escolhas são limitadas pela autoridade do seu senhor. E qual que é a vontade do pecado para o ser humano? É que ele se mantenha separado do Criador. Ou seja, é que ele se mantenha morto espiritualmente. E qual que é o significado de morte? Qual que é o significado bíblico de morte? É separação do Criador. Romanos 3:23. Todos pecaram e separados do Criador e do poder da sua majestade estão. É assim que o pecado quer que você permaneça. O Criador quer que você permaneça separado do Criador. E como você é servo, não tem o que você fazer, porque Ele é o seu Senhor. Você deve obediência ao seu Senhor.
Só que quem é escravo do pecado não peca somente porque deve obediência ao seu Senhor, mas também porque tem prazer em cometer e praticar o pecado. Muitas pessoas podem interpretar de forma errada. Quer dizer o que então? Que a pessoa queria buscar o Criador, queria fazer a vontade do Pai, queria sempre fazer o bem, mas era obrigada a fazer o mal. Não. Esta pessoa não somente vive na prática do pecado porque ela é escrava, mas também porque ela tem prazer em cometer o pecado e viver na prática do pecado. Agora você entende o porquê que nós não temos a opção de escolhermos a salvação? É o Criador que escolhe pessoas para serem salvas. Qual que foi a consequência da entrada do pecado na terra? A morte. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado não é um tormento eterno, infindável no lago de fogo. Não, morte. Primeiro, uma punição justa por todos os pecados que praticou aqui na terra. Depois, a destruição completa de todo o seu ser no lago de fogo, que é a segunda morte. Morte. Então, assim que Adão e Eva eles pecaram no jardim do Éden, eles morreram espiritualmente e fisicamente. Qual que é o significado de morte? Separação. De morte espiritual. Incapacidade espiritual. É ser incapaz de tomar a iniciativa de buscar o Pai. E quando a Bíblia fala de buscar o Criador, conforme diz em Romanos 3,11, não há ninguém que entenda, não há quem busque o Criador, não está se referindo a frequentar um templo denominacional não, seu herege. Está se referindo a deixar de praticar o pecado, ter relacionamento com o Criador. Essa é a vontade dele, ter relacionamento com ele. Renunciar o pecado, deixar de praticar o pecado, crer no Messias, viver em novidade de vida, se tornar uma nova criatura, conforme a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17. Pois aquele que está no Messias é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Isso é buscar o Criador. Se tornar uma nova criatura. Não é ficar frequentando esses templos, não. Esses templos em que a maioria são liderados por falsos mestres hereges que pregam diversas heresias, que pregam uma tonelada de heresia, que defendem trindade, tormento eterno, nomes pagões, Jesus e Deus. Esse não é o nome verdadeiro do Criador e nem do Messias. Defendem muitas heresias, muitas mesmo. Defendem expiação ilimitada, como se o Messias tivesse morrido por todos. Eles nem sabem o que o Messias fez na cruz do Calvário. Defendem graça irresistível, como se o ser humano pudesse resistir à vontade do Criador, como se o Criador quisesse salvar uma pessoa e pelo ser humano ter mais poder do que o Criador não poderia salvar esta pessoa. Como se o ser humano tivesse livre-arbítrio, o Criador tivesse que respeitar o livre-arbítrio dele. Como se o Criador quisesse salvar, mas por ele ter mais poder do que o Criador e resistir ao Espírito do Criador, ele não seria salvo. E a sua vontade seria superior à do Pai. Olha a heresia que essas pessoas creem. Eles creem nisso. Eles creem nisso, mas a graça é irresistível. Se a pessoa ela é eleita, a Bíblia diz em Jeremias 31, versículo 3, com amor eterno te amei e com benignidade te atrai. Ele te atrai. Por quê? Porque ele é superior, porque ele te amou com amor eterno. Mas ele não arrasta pessoas enquanto essas pessoas gritam blasfêmias por não querer ir. A Bíblia diz, com amor eterno te amei e com bondade, benignidade, eu te atraí. Entenda isso. É ele que atrai com benignidade. É ele que atrai. Então, infelizmente, a maioria dessas igrejas pregam todas essas heresias. Trindade, livre-arbítrio, tormento eterno, graça irresistível, pregam expiação ilimitada. São várias heresias. São muitas heresias. Pregam eleição condicional, como se o Criador tivesse escolhido pessoas baseado em presciência, como se o Criador tivesse que prever o futuro, né? Que o Criador não saberia o que vai acontecer no futuro. Ele tem que consultar o futuro para saber o que vai acontecer no futuro, para ver quem iria buscá-lo e crer no seu filho, para baseado nisso escolher pessoas. Não, a Bíblia diz que a eleição é incondicional. Ela não é condicional. Ela não está condicionada ao ser humano ter que fazer algo para ser salvo.
Ela não está condicionada ao ser humano ter que buscar, até porque Romanos 3,11, não há ninguém que entenda, não há quem busque o Criador. Ah, não, o Criador previu e viu que muitos creriam. Como? Se a fé não é uma opção, ninguém nasce possuindo a fé é um dom. Efésios 2,8, a Bíblia diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós. Salvação, graça e fé não vem de vós, é dom do Criador. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Até porque nenhum ser humano por conta própria pode praticar obras de justiça. É por isso que não é pelas obras. Porque ninguém pode praticar obras de justiça, se tornar nova criatura, passar a ver novidade de vida, viver o evangelho, tudo isso por conta própria. Até porque ele nasce morto espiritualmente, gente. Morto. Um morto não tem força. Ah, não, você tem que se esforçar. Você tem que ir em tal templo. Você tem que dizimar. Você tem que ir no monte. Você tem que ir na oração. Isso seria uma salvação baseada nas obras. Isso seria uma salvação por mérito. E não é isso que a Bíblia ensina. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Frequentar uma denominação não vai te salvar. Nada disso vai te salvar. O que salva é a graça mediante a fé. Favor imerecido mediante o dom salvífico da fé que o Criador só concede aos seus eleitos. Então você não tem a opção de escolher a salvação. É o que a Bíblia diz. Não foste a vós que me escolhestes. Foi eu que escolhi a vocês. O que o apóstolo João diz em 1 João capítulo 4? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Jeremias 31, versículo 3. Com amor eterno te amei. Por que você ama ele hoje? Porque antes da fundação do mundo, antes de você existir, o Criador já tinha te amado. Por quê? Porque o Criador é presciente, o Criador é onisciente, ele tem o absoluto saber de tudo. Ele prevê sim o futuro, mas prevê o que ele mesmo já ou decretou, permitiu que acontecesse, ou ordenou que acontecesse. Então ele preveu que ele mesmo já permitiu ou ordenou que acontecesse no futuro. Não é que ele prevê o futuro para saber o que vai acontecer no futuro. Se ele tivesse que fazer isso, ele não seria onisciente. Ele não saberia de tudo, ele não teria o absoluto saber de tudo. E ele sabe de tudo. Ele é soberano. Ele tem controle sobre tudo. Ele tem liberdade e autoridade para ele fazer o que quiser na criação, para fazer o que quiser com cada um dos seres humanos, porque ele é autor de tudo isso. Ele é a origem de tudo isso. Ele criou tudo isso. Então ele faz o que quiser com a sua criação. É isso que as pessoas não entendem. Então ninguém tem a opção de buscar o Criador. Romanos 3,11. Vocês vão ter que rasgar. Não, muitos serão condenados porque não quiseram buscar o Criador. Então explica Romanos 3,11. Não há ninguém que entenda, não há quem busque o Criador. Quer mais textos? João capítulo 6, versículo de número 44. Ninguém pode vir a mim. O próprio Messias disse. Se o Pai que me enviou não o trouxe. O ser humano tem livre-arbítrio? É o ser humano que não quer escolher crer no Messias? Mas não foi isso que o Messias ensinou. Ele disse, ninguém pode vir a mim. Se o Pai que atrai os seus eleitos com benignidade não atrair até ele para serem regenerados através da chamada. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. O ouvir da chamada, a pregação do evangelho da graça. Entenda isso aqui. Pare de querer ter mérito da salvação. Pare. Pare de querer ter mérito da salvação. Você não merece, eu não mereço. Entenda isso aqui. Muitas pessoas vão ser condenadas. Primeiro, não foram eleitas. Um eleito não tem como ser salvo. Ou melhor dizendo, uma pessoa não eleita não tem como ser salva. Segundo, todos nós já nascemos merecendo a condenação. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Nós nascemos do pecado, pecamos, praticamos o pecado. Hebreus 2:2, toda transgressão e desobediência merece justo castigo. Então nós nascemos merecendo a condenação, castigo, punição, destruição. Você pecou, o salário do pecado é o quê? A morte. O que é a condenação? Primeiro uma punição por todos os pecados que praticou aqui na terra e depois a destruição, a morte, porque o salário do pecado é a morte, não é um tormento eterno e infindável no lago de fogo, como eu já disse, e vou repetir, porque isso tem que entrar na cabeça das pessoas. As pessoas, eu não sei o que acontece com essas pessoas, infelizmente só evidenciam a cada dia que passa que não são eleitas, e é por isso que a Bíblia diz em Marcos capítulo 4, versículo 9, a vós é dado saber os mistérios do reino criador. Aos eleitos é dado entender o verdadeiro evangelho, as doutrinas do verdadeiro evangelho. Mas aos que estão de fora, tudo é dito por parábolas, para que vendo, vejam e não compreendam. Ouvindo, ouçam e não entendam.
Para que não se olha o que o Messias diz. Para que não se convertam. O Messias morreu por todo mundo. Para que não se convertam e os seus pecados não sejam perdoados. Bíblia. Rasga o Messias dizendo, para que não, eu não quero. Eu prego por parábolas. Para que todos aqueles a quem o meu Pai não escolheu e não vai trazer até mim, vendo, vejam e não compreendam. Ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não se convertam os seus pecados. Não sejam perdoados. É o que a Bíblia ensina. É o que a Bíblia ensina. Salvação pela graça. Refuta livre-arbítrio. Você tem livre agência. Escolha dentro do limite da sua natureza caída e corrompida pelo pecado. Você tem escolha de trabalhar. Você tem escolha de ir no mercado. Você tem escolha de fazer um curso. Você tem escolha de tomar uma água. Mas tudo isso é feito também sob influências. Você trabalha por quê? Você é influenciado pela necessidade de trabalhar. Por que você toma um copo de água? Porque o teu corpo, sob a influência da necessidade do teu corpo. O teu corpo exige isso de você. Todas as atitudes são tomadas por influências. Entende isso aqui? Essa história de livre-arbítrio é uma ilusão. É uma mentira do capeta, de Satanás. Satanás que é mentiroso. E você que crê em mentira é filho dele. Você que crê, defende e prega isso aqui, você é filho dele. Você que prega a salvação pelas obras, salvação por mérito. Você que prega expiação ilimitada, como se o Messias tivesse morrido por todos. Você que prega que o Criador ama a todos. Você está equivocado. Você está equivocado. Você está entendendo os textos da Bíblia de forma equivocada, de forma errada. A palavra mundo, ela tem vários significados. A palavra mundo, que em grego é cosmos, ela tem vários significados. Vários significados. Como que eu sei todos os significados? Olhando para o contexto em que essa palavra foi colocada. Ela sim é usada para se referir a todos sem exceção, mas não somente a todos sem exceção, mas também a classes de pessoas, a grupos seletos de pessoas. Em João 3,16, quando a Bíblia diz que o Criador amou cosmos, mundo, você tem que ler o contexto. O texto continua, dando o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele, crê, é só para quem crê. Quem que vai crer? Quem que é eleito? Porque só o eleito é regenerado e recebe o dom salvífico da fé. Então, quando nós terminamos de ler João 3,16, nós entendemos que o mundo está se referindo somente aos que creem, ou seja, somente aos eleitos, porque só os eleitos vão crer. Mundo ali não está se referindo a todos, como se o Criador tivesse amado todo mundo. Ah, é o Criador ama todo mundo? Vamos ver então se o Criador ama todo mundo. Vamos lá. Vamos ver se o Criador ama todo mundo. Vamos lá. Vamos lá ver se o Criador ama todo mundo. Salmos. Vamos lá. Salmos capítulo 5. Versículo de número 5. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Abominas, ou seja, odeia a todos os que praticam a maldade. Odeia a todos os que praticam a maldade. Como que o Criador ama todo mundo? Como? Ah, mas nós também praticávamos a maldade, mas nós somos eleitos pelo Criador antes da fundação do mundo. A Bíblia diz, em Jeremias 31, versículo 3, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Efésios 1 e 4. Porque ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis nele em amor. A diferença dos eleitos é que eles são regenerados, eles se arrependem e passam a dar bom fruto. Os ímpios não. Os ímpios permanecem vivendo na prática do pecado e por isso são odiados pelo Criador. Por que permanecem vivendo na prática do pecado? Porque não foram eleitos. São escravos do pecado, têm prazer em cometer e praticar o pecado. Por isso. Tá entendendo? Outro texto que diz que o Criador não ama todo mundo. Provérbios, vamos lá. Provérbios 6, vamos lá. Provérbios 6, 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia. 7, que a sua alma abomina. Olhos arrogantes, vai anotando aí. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, assassinos. Coração que planeja projetos iníquos, projetos maus. Pés que se apressam a correr para o mal. Você que tem pressa em praticar o pecado, vê uma oportunidade e já corre logo para cometer o pecado. Testemunha falsa, que profere mentiras. E o que semeia contenda entre os seus irmãos. O que semeia, ele não odeia só contenda, ele odeia o que semeia. Quem que semeia é uma pessoa. Falsa testemunha que profere mentiras. Não é só a mentira, é a falsa testemunha. Então assim, esse é algum dos textos para refutar esse conceito herético e desgraçado de que o Criador ama a todos. Ele não ama a todos.
pare de pregar esta heresia. Ele não ama, ele ama seus eleitos. E ele não é obrigado a amar criaturas que nascem servindo o pecado, que nascem separados dele. O que ele faz é mostrar misericórdia para um grupo seleto de pessoas e mostrar a sua justiça para outras pessoas que ele não elegeu. Por isso que essas pessoas serão condenadas. Eles merecem, assim como os eleitos também mereciam. Mas ele decide manifestar a sua misericórdia, graça, amor, para poupar essas pessoas do que elas mereciam, que era a condenação, e salvá-las. Isso não significa que ele é injusto, ele é justo. Ele é justo. Por isso vai condenar aqueles que ele não elegeu. Por isso vai condenar aqueles que ele não elegeu. Justiça significa punir aquele que merece punição. Ira significa poder contra o pecado. Ou seja, ele vai manifestar sua justiça e também vai manifestar a sua ira, que é poder contra o pecado. Só que ele não é só justiça, ele também é amor. Ele também tem atributo de graça, atributo de misericórdia, amor, sacrificar-se por quem não merece. Graça, poupar do sofrimento. Poupar do sofrimento. Então, graça, misericórdia. Graça, favor imerecido. Então, ele manifesta esses atributos para alguns e para outros não. Só que o que as pessoas têm que entender é que todos nascem merecendo o quê? A condenação. Entende isso aqui? A condenação. Aí o Criador vai lá e poupa alguns, quando na verdade todos já nascem merecendo a condenação. Quando todos já são merecedores da sua justiça e da sua ira. Punição, poder contra o pecado. É isso que as pessoas não entendem. Então, as pessoas têm que entender de uma vez por todas. Gente, parem de frequentar templos. Parem. Vocês não vão encontrar um pastor que prega a verdade plena do verdadeiro evangelho. Que pregam a realidade da salvação. Que refutam livre-arbítrio, que refutam trindade, que refutam dízimo. Todos pedem o dízimo, quando na verdade dízimo é alimento. E dízimo só era dado para a tribo de Levi, porque a tribo de Levi tinha que se dedicar ao ministério levítico do tabernáculo e do templo. Então por isso eles não podiam trabalhar. Eles não receberam herança, não receberam terra como herança. E por isso as outras tribos que receberam herança, eles tiravam uma parte daquilo que eles semeavam e concediam aos levitas. Tudo isso porque os levitas não podiam trabalhar. Porque os levitas dedicavam a sua vida inteiramente ao Criador, servindo no ministério levítico. Então o dízimo era alimento, cara, não era dinheiro. Não era dinheiro. E só tinha valor na antiga aliança, não tem mais valor debaixo da graça. O que a Bíblia recomenda para quem está debaixo da graça? Fazer o bem. Ajudar o órfão, ajudar a viúva, ajudar os necessitados. E para mim fazer isso eu preciso pegar o meu dinheiro e dar para um líder religioso, que se intitula pastor, quando o pastor não é um cargo, é uma função, que significa cuidar das pessoas, ter mais atenção com as almas, ensinar o verdadeiro evangelho para elas, quando na verdade eles não ensinam o verdadeiro evangelho, ensinam um falso evangelho. Então o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que você não nasce com a opção de buscar o Pai. Então assim, por que muitos serão condenados então? Primeiro, não foram eleitos. Segundo, foram escravizados pelo pecado a vida toda. Terceiro, tiveram prazer nisso, prazer em cometer e praticar o pecado. Toda transgressão e desobediência merece o quê? Justo castigo. Por isso serão punidos e depois destruídos. Não passarão toda a eternidade no lago de fogo, porque o Criador jamais rejeitaria pessoas para passarem toda a eternidade no lago de fogo. Isso faria dele injusto. E a Bíblia diz que o Criador é um justo juiz. Um justo juiz. E não um juiz injusto. Arrebatamento de espírito. Olha, meu Pai amado, olha o tamanho desta heresia. Olha o tamanho desta heresia. A Bíblia ensina que nós somos uma alma, gente. Nós não temos uma alma para sair por aí passeando no mundo espiritual. Não. Nós somos uma alma. Nós não temos uma alma. É isso que as pessoas têm que entender. Nós somos a junção do corpo feito da matéria do pó com o espírito. Quando o Criador junta essas duas substâncias, corpo feito da matéria do pó com o espírito, que é o fôlego de vida, o ser humano se torna uma alma vivente. Quando ele morre, essas duas substâncias são separadas, sua consciência é desligada e ele não vê o tempo passar. Ele fica inconsciente até o dia da ressurreição, quando o Messias vai voltar para ressuscitar tanto os justos como os ímpios, para eles serem julgados e cada um receber o seu galardão.
Uns o galardão de vida eterna e outros o galardão de morte eterna, ou seja, destruição completa. Primeiro uma punição e depois a destruição de todo o seu ser. Então assim, uma pessoa só pode ser punida e destruída depois que ela for julgada. Todas essas pessoas que morreram, com exceção de Enoque e Elias, estão aguardando o dia do juízo. Estão aguardando o dia da ressurreição. Estão aguardando receber um corpo incorruptível e imortal para entrarem no reino do Criador. Todas essas pessoas, os ímpios, estão aguardando o dia em que ressuscitarão com corpos corruptíveis e imortais. Eles vão ressuscitar com um corpo mortal. Como que eles vão passar toda a eternidade no lago de fogo? Vamos lá, responde isso daí para mim. A Bíblia diz que os ímpios vão ressuscitar com corpos mortais. Serão julgados segundo as suas obras que foram praticadas no corpo. E esse corpo é mortal, eles vão ressuscitar com um corpo mortal. Então como que esse corpo que é mortal vai ser lançado no lago de fogo e vai ficar toda a eternidade lá no lago de fogo? Heresia. Abra os seus olhos. Deixe esses templos enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Isso é uma chamada para você. Entende isso aqui? Salvação pela graça não é para todos. Não é para todos. Fuja desses arrebatamentos de espírito. Fuja dessas pessoas que falam essas línguas sem nexo. Fuja dessas pessoas que não pregam o verdadeiro evangelho, que não se dedicam ao ensino do verdadeiro evangelho e das doutrinas do verdadeiro evangelho, mas ficam falando de visões, ficam falando que o Criador revelou para elas tal visão. Fuja disso aí. Fuja disso aí. Porque experiências espirituais, elas têm que corroborarem, elas têm que ter concordância com as Escrituras. Se uma experiência espiritual ela não tem base na Bíblia, não corrobora com o que a Bíblia ensina, porque a Bíblia fala de experiências espirituais, então fuja, porque é heresia. Que o Criador abençoe a todos. Nomes pagões. O nome do Messias não é Jesus. O nome dele é hebraico, ele é hebreu, o nome dele é hebraico. E entenda algo. Não existia São de Jota até 400 anos atrás. Entenda isso. Nem no hebraico e nem no grego. Então o nome dele não é Jesus, é Yahushua HaMashiach. O nome do Criador, eu sou o que sou, em hebraico, Yahuwah. Não é Deus, Deus é um termo pagão para se referir a qualquer divindade. Tanto que Paulo usa o termo Deus para referir a Satanás em 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século, Satanás. E aí? Tá chamando o Criador de Satanás? Tá blasfemando? Então, comece a estudar, peça ao Criador sabedoria, conhecimento e entendimento que ele vai dar. Pois a Bíblia diz que o Criador dá a sabedoria, pois da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. O povo perece por falta de conhecimento. Que o Criador abençoe a todos.